Olá, começa agora mais um programa Saúde em Foco. A gente vai falar sobre atendimento neonatal, transporte e recepção de urgência. Geralmente, o nascimento de um filho representa para muitas famílias a realização de um sonho. É tudo que eles desejam, né? Uma gestação segura, tranquila, o nascimento, né, de um filho saudável. Porém, né, muitas vezes não é esse o desfecho no final da gestação. Ao final da gestação, acontece que essas crianças, esses recém-nascidos, muitas vezes eles nascem saudáveis, sim, mas precisando, então, né, de um atendimento mais qualificado. E para isso, então, né, a gente conta com um serviço qualificado de ambulância, né, que vai fazer o transporte em segurança desses recém-nascidos e seu familiar, e das UTIs neonatais, então, que recebem essas crianças em condições críticas para que elas, então, possam receber todo o cuidado necessário. Para falar, então, sobre esse assunto, a gente recebe no estúdio dois convidados. A professora doutora Regina Santini Costenaro, que é enfermeira, né, é doutora em enfermagem e enfermeira que atuou por mais de 30 anos em UTI neonatal. Professora do programa, né, do mestrado profissional em enfermagem, e o mestre, né, e enfermeiro Giovanni Souza, RT do SOS, né, também com mais de 20 anos trabalhando nesse setor, para refletir um pouco sobre a importância dos cuidados na remoção, transporte e recepção em UTI NEO, né, do RN e seus familiares. Então, Giovanni, eu vou começar por ti, Giovanni, perguntando então como que tu percebe o momento que vocês são chamados, né, para fazer a remoção desse recém-nascido ou de uma maternidade de baixa complexidade, que o caso se agravou, ou então, né, de uma UTI para ser encaminhado para uma outra UTI, ou de um hospital para ser encaminhado para uma UTI da região. Bom dia, né? Tudo bem? Então, obrigado pelo convite para falar um pouco sobre esse assunto de extrema relevância, né? A Unimed, ela é referência aqui no centro do estado para fazer esse tipo de transporte recém-nascido. A gente tem equipamentos e profissionais capacitados, equipamentos adequados para esse tipo de transporte. Claro que isso vem anteriormente, né? Essas equipes elas têm que ser capacitadas, porque é um ser que tem um potencial de instabilidade muito grande, né? Um recém-nascido. E o transporte, ele é um transporte de alto risco. Porque na grande maioria das vezes, como você já citaste, é a prematuridade que faz com que aconteça esses transportes. Tem alguns outros fatores também, insuficiência respiratória aguda, sepse, baixo peso, grande peso. Então tem alguns fatores que levam a esse recém-nascido a ser transferido para a unidade de tratamento intensivo por alguns dias para poder ter um cuidado mais intensivo para poder estabilizar esse quadro. Esses transportes, eles são tanto dentro da cidade quanto de municípios, né, da nossa região central para um centro de referência, né? Digamos que na nossa região aqui, Santiago, Jaguari, Alegrete, tudo a referência é Santa Maria. E de Santa Maria, a gente vai transportar esses clientes, né, esses pequenos clientes, para um centro maior de referência quando a possibilidade do tratamento aqui não existe. Então, geralmente a gente vai transportar esses recém-nascidos para Porto Alegre, que é a referência para nós em algumas situações aqui em Santa Maria. Giovanni, e durante o transporte, acompanha algum familiar esse bebê? Sim, geralmente
o pai ou a mãe. Claro que às vezes a mãe tem uma indisponibilidade de ir junto, porque a recém teve o bebê, né? Talvez ela esteja sendo ainda cuidada no hospital por algum motivo ou outro. Então, geralmente um familiar, ou o pai, ou a avó, ou uma tia, sempre vai um familiar junto. Sempre tem que ir um acompanhante junto. É protocolo isso. E daí, professora Regina, né? Eles levam esses bebezinhos, esses RNs com seus familiares para até a UTI neonatal. E daí, quando chega na UTI neonatal, como é a recepção? A gente sabe que primeiro se preocupa com o bebê, né, com RN, mas a gente fala muito em humanização do cuidado, né? Daí eu te pergunto, professora, assim, olha, como que vocês recebem esses bebês sem esquecer do familiar que está junto para, a partir, né, dessa recepção, dar todos os cuidados, né, humanizados que a gente preconiza sempre? Olha, é bem legal conversar sobre isso. Por quê? Porque a UTI neonatal é um ambiente fechado. E o que acontece? Os bebês, os recém-nascidos chegam, eles são entregues, né, para os profissionais, entram na UTI e os familiares, no início, eles ficam na porta aguardando. Então, é bem complicado, porque passa muitas incertezas, né, na cabeça, na mente desses familiares que estão ali. A primeira coisa que a gente faz é atender o nenê, claro, né, o recém-nascido, estabilizar, acomodar no berço, ver quais são as prioridades, as especificidades de cuidado que cada recém-nascido demanda, dependendo da situação, observar o acesso venoso, se está tudo bem, né, ver as condições respiratórias, se tem que ir para respirador, ventilação mecânica. Todos esses cuidados são feitos dentro da UTI. Mas a gente se preocupa muito com os familiares que estão lá fora. Porque a gente, e eu acho que isso é muito forte, né, na enfermagem. Porque a gente sabe que o paciente está sendo cuidado. E o familiar, porque a família adoece também. E ali tem outro agravante, que o enfermeiro Giovanni já colocou, que o que acontece? A mãe se preparou para ter esse bebê. A mãe acabou de parir, né? Acabou de ganhar o nenê. E daí ela não vai junto. Quem vai junto? Vai alguém que não fez pré-natal. Alguém que não se preparou para ter nenê. E o que acontece? Nasce o bebê doente. Então, é mais preocupante ainda para esse pai que não fez pré-natal. Por isso hoje, né, é preconizado, e até na carteira, né, da gestante tem o pré-natal do pai. Um dos motivos é esse mesmo, que é para ele, além de estar acompanhando, saber como vai ser na hora de nascer esse nenê. Então, a gente vai, a gente acomoda, a gente explica. E uma preocupação, Adriana, que nós tínhamos e ainda eu sei que as pessoas têm, as colegas têm na UTI neonatal, é colocar esses pais, esses familiares, em contato com outros pais que já vivenciaram isso, que já passaram por essa situação e que agora o bebê que está internando está mal. Mas aquele que já passou já está bem, já está dando alta. Então, no momento que este pai, esta tia, esta avó, sabe que tem outros bebês que passaram pela mesma situação e que agora estão quase dando alta, isso quase que conforta a alma. Se sentem seguros, se sentem mais seguros. Né? Então, é um cuidado muito grande que a gente tem de cuidar desse familiar da mesma forma como a gente cuida do bebê que está lá dentro. E, às vezes, isso é difícil de fazer, porque os pais podem ficar o dia inteiro dentro da UTI. Em alguns procedimentos, eles são convidados a se retirar. Não é que aconteça coisa errada, não é que a gente vá fazer coisa assim desagradável com o neném, mas é uma forma de proteger estes pais, de não verem, de não estarem visualizando
o bebê chorando ou o bebê passando por algum procedimento. Mais invasivo, né? Mais E invasivo. muitas vezes o pai ou a mãe não compreendem que é para o bem do bebê naquele momento, né? Exatamente. E às vezes mesmo compreendendo dói, né? Porque tu tá vendo alguém que é a extensão de ti ali passando por um momento de sofrimento, né? A gente sempre diz assim, ó, todo o conforto cuida, mas nem todo cuidado conforta. Porque às vezes a gente faz determinados cuidados que são necessários, que geram um pouco de desconforto, mas que são necessários, que fazem parte do tratamento. A tua fala, professora Regina, mostra o quanto, né, a equipe multiprofissional ela utiliza, né, o cuidado humanizado. E se a gente for para a legislação, né, desde 2001 existe, né, já, e o programa então a política ela se constituiu em 2003, né, Exato. a política da humanização. E dentre essa recepção dos bebês, né, dos RNs em UTIs ou mesmo no transporte, eu vou questionar primeiro o Giovanni, depois eu vou passar para ti. Nós temos a técnica do canguru, né, que se utiliza, que é uma forma é um conforto, né, é um cuidado humanizado que se tem, que se permite então esse aconchego pele a pele, né, teoricamente do pai e da mãe, mas pode ser de qualquer familiar. Na ambulância, Giovanni, dependendo do caso, é possível permitir acontecer essa técnica canguru? É difícil. É difícil. Porque esse bebê ele vai estar numa incubadora. Porque a gente tem que se preocupar com alguns fatores fundamentais para esse transporte. Um deles a professora já citou, que é a estabilidade respiratória, cardiovascular também, metabólica também e principalmente a temperatura. Né? E outro fator que ela citou também é um acesso venoso que tenha uma boa fluidez. Então, isso nos preocupa muito antes da gente colocar esse paciente dentro da ambulância. Então, a gente vai avaliar tudo isso. Organiza todo antes, o material e exatamente. o cuidado com o bebê para depois, então... Quando a gente vai numa cidade menor, onde os recursos são menores, geralmente a gente tem que fazer toda essa avaliação e na avaliação a gente já vai fazendo alguns procedimentos antes de colocar esse paciente dentro da ambulância, dentro da incubadora, para o transporte. Durante o transporte, é difícil a mãe ficar junto com o bebê nesse sistema canguru, não existe essa possibilidade. Mas ela fica ali, ela fica dentro do mesmo compartimento, dentro da ambulância, fica visualizando, a gente fica conversando, se caso for a mãe, né, que na grande maioria das vezes não é. Mas a gente fica conversando com o familiar, fica explicando as situações, o que está acontecendo, fica acalmando, fica dando um apoio emocional ali. Porque em algumas 50% das vezes é o pai que vai junto. Então, a mãe ficou num hospital, o pai está indo com o bebê para um outro local, e eu me colocando no local de pai nesse momento, ele tem duas preocupações. Ele deixou a sua esposa e está levando o filho aqui. Então, ele está preocupado com o que ele deixou e ele está preocupado com o que ele está levando ali também. Então, isso é uma questão de humanização realmente, por isso que a gente precisa explicar, conversar, tentar trazer esse pai, né, para um conforto ali emocional naquele momento. Embora ele não possa estar segurando, né, aquele bebê, mas ele está sendo pertinho, confortado, né, pela equipe que está atuando. Professora Regina, na UTI a técnica canguru ela é muito utilizada, né? Sim. A gente lendo os artigos, anteriormente se falava que precisava de uma cadeira especial, mas vocês na UTI, qualquer cadeira é cadeira, né? Para ser utilizado a técnica canguru. Qualquer cadeira é cadeira. E eu acho assim, é bem legal falar isso, professora Adriana, porque hoje, já faz alguns anos já, no hospital universitário, na UTI neonatal, tem a sala Mãe Canguru. Mãe Canguru. Ou pai canguru, né? Quem puder ficar ali. Normalmente é a mãe canguru. Então,
esses bebês ficam, né, no contato pele a pele. Tem os sofás, né, as cadeiras mais confortáveis para isso. E mesmo assim, eles ficam com acompanhamento, né, nas 24 horas dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, controlando também os sinais vitais desse nenê. O que é super importante, que já foi falado pelo enfermeiro Giovanni, é sobre a temperatura, né, desse nenê. Que o contato pele a pele. Muito rápido, né? Muito rápido. Exatamente. E isso é uma maneira de humanizar o cuidado. Professora Regina, e os pais, principalmente os pais, né? As mães parece que elas já foram criadas, né? Para pegar, colocar o bebê no aconchego do colo. Os pais, vocês percebiam, né? E percebem que os pais ficam um pouco amedrontados, tem que auxiliar muito eles na hora de pegar. Eu pergunto porque geralmente tem muitos pais de primeira viagem, que a gente diz que é o primeiro filho, que nunca trocou uma criança, que nunca pegou no colo. Isso. Então, os pais, eles ficam sim, é normal isso acontecer, mas é o primeiro momento. Depois eles até gostam e até pedem, né? Porque hoje até a gente faz a mãe canguru, né? Esse contato pele a pele é feito inclusive nas cesarianas, né? Quando a mãe ganhou nenê e se ela não está bem, o pai está acompanhando, é colocado o bebê pele a pele com o pai, né? Na sala de recuperação ali do lado. Então, eu acho que no início até tem, assim, os milindres, né? Mas depois eles vão se acostumando. Eles vão se acostumando. E daí a gente se coloca, né, enquanto profissional, enquanto mãe, né, muitos dos meninos, né, enquanto pai, para estar auxiliando eles nesse processo de aprender a ser pai, né? Exatamente. Aprender a ser pai. Porque a mãe, ela acabou, né, durante a gestação, vivenciando os 9 meses com o seu bebê dentro da barriga, né? Então, ela criou um pouco mais de contato. E o pai, ele fica mais para externo. Então, a gente vê o quanto é importante e quanto estamos falando hoje em dia do envolvimento do pai nesse cuidado, né? E eu vejo, assim, olha, é muito importante que os profissionais da saúde, tanto durante o transporte, como, né, a recepção dessas crianças e estar na UTI, né, receber esses pais e conseguir, assim, permitir com que eles comecem a aprender e perder esse medo, principalmente porque são crianças menores, né? Exatamente. Professora Regina, isso. São bebês muito pequenos que até a gente, às vezes, tem um pouquinho de medo de segurar, né? Então, às vezes, os bebês prematuros, né, que são colocados, até os bebês, às vezes com PIG, né, pequeno para idade gestacional, né, ou de baixo peso, mas são várias situações assim. E às vezes tem aquele nenê que até está com bom peso, mas que está ali aprendendo mamar e completando, né, o ganho de peso ideal, mas ele precisa, né, ganhar esse contato pele a pele do pai. Bem, então, né, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre esse tema, né, o quanto, assim, é importante a gente mostrar, né, para as pessoas, para os pais, para os familiares, o quanto é seguro deixar com que os seus, né, recém-nascidos estejam sendo cuidados por uma equipe qualificada. Então, eu agradeço, né, obrigada pela participação de vocês, né, que integram o processo de cuidado, capaz, assim, de estar possibilitando, né, a garantia da continuidade do cuidado humanizado desses RNs e seus familiares, tá? O programa de hoje, então, falou sobre o atendimento neonatal, transporte e recepção de urgência, o qual abordou o significado do cuidado humanizado durante esse processo vivido pelos pais de RNs em ambulância durante o transporte e nas UTIs durante, né, a sua estada. E é importante nesse processo, então, que as equipes elas busquem sempre estratégias, né, de planejamento para a assistência ficar cada vez mais qualificada para as reais necessidades desses pais, né, e desses familiares, visando, então, reduzir possíveis danos que podem ser ocasionados pela experiência.
Obrigado pela companhia de vocês em casa e tchau, tchau.